o Flamengo está debatendo sobre a situação do Maurício Barbieri. O Flamengo vai ter uma semana cheia de treinamentos, vai encarar nesse final de semana o Atlético Mineiro e na quarta-feira da semana que vem joga a vida contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Como é que vocês veem o clube discutir a permanência, estudar alternativas? É hora para isso mesmo? É o momento de discutir Maurício Barbieri? Pelo tamanho do clube, pela capacidade de investimento, pelo que se fala com relação ao que foi montagem de elenco, que é discutível, a gente pode debater o que são as lacunas desse elenco do Flamengo. Eu entendo a discussão, eu entendo o debate e a pressão que ele vive hoje. Não seria o meu caminho, eu não trocaria. E acho que o maior recado que a gente tem hoje na temporada 2018 é o próprio Odair Hellmann. Tá, pressão diferente, um retorno de Série B, mas comandando um grande, sofrendo com pressão e instabilidade. Para o Flamengo hoje, o caminho mais curto das vitórias e do bom futebol, para mim, é a permanência do Barbieri. É mais fácil isso acontecer com manutenção de trabalho, não pensando só em 2018, mas em sequência de trabalho, do que trazer um novo treinador e começar o ciclo todo de novo. Ainda mais com a temporada já em reta final. Então, assim, é o normal no futebol brasileiro, pensar na mudança. Talvez ela até tenha um impacto positivo num primeiro momento, acontece muito, aquela balançada, o fator novo que a gente cita, enfim. Mas para médio e longo prazo, para consolidação do que é esse projeto do Flamengo, depende de eleição no fim do ano, uma série de influências políticas, mas eu não trocaria o Barbieri de jeito nenhum. Acho que ele deu uma resposta positiva no que é um período que a gente tem que interpretar como curto dele à frente do Flamengo. Não é um longo prazo de Barbieri no comando. Ele entra com o Brasileirão batendo a porta. Não está nem desde janeiro. Não completa uma temporada quando acabar o ano. Então eu sempre, para o que é o trabalho dele, o que mostrou de qualidade, mesmo no momento de turbulência, o caminho mais próximo de retornar para as vitórias e para o bom desempenho é a permanência dele. E eu acho que se fosse para trocar, numa emergência, como outros clubes fizeram, alguns com resultado, outros não, era ontem mesmo. Porque ele vai ter uma semana para jogar contra o Galo e depois o Corinthians. Depois eu acho que Inês é morta. Aí tem que ir com o Barbieri mesmo. Não vejo muito sentido, até porque tem eleição no Flamengo. Quem chegasse teria que assumir o Flamengo até o fim do ano. Teria que topar ser um bombeiro para chegar e dirigir o clube apenas até o fim do ano, mas com uma chance de ouro, de ser campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro, onde o Flamengo ainda está vivo. Seria uma chance de ouro, mas entendo que se não foi agora, não será mais. Eu acho que tem o seguinte, Risa, alguém roubou a chave do vestiário dele? Porque, assim, o treinador que não tem a chave do vestiário no bolso, né, e sabe onde abrir cada porta, etc., é um treinador que tem que ser trocado. Eu acho que o treinador tem que ter a chave do vestiário, né? Eu não vi, sinceramente, não sei se vocês escutaram, nenhum sinal de motim, de rebelião, de gente que está fazendo corpo mole, zero. Pelo contrário, mas zero. é o contrário. Os jogadores queriam o Barbieri como técnico, adoram o Barbieri, e é justamente esse que eu acho que é um risco da diretoria, porque de avaliar se os jogadores têm razão. Às vezes o cara é muito querido e não está conseguindo um bom trabalho. Eu acho que o desafio é justamente esse. Saber se os jogadores têm razão em gostar tanto, e eu não tenho como avaliar, eu não consigo avaliar o trabalho do Barbieri. E tem o seguinte, dentro disso... De vestiário, né? Porque olhando de fora, eu acho que o momento do Flamengo não é bom. Eu acho que assim, acho que o Flamengo está acima, a exigência de um clube como o Flamengo, está acima daquilo que o Barbieri, nesse momento, iniciando a sua trajetória, pode entregar. Nessa semana, quer dizer, entrou essa discussão. Essa discussão ela é presente na torcida, é presente na imprensa e é presente na diretoria também. A diretoria discute se deve trocar ou não a essa altura do campeonato. De repente, essa discussão toda pode servir positivamente para alguma coisa. No sentido de, não, espera um pouquinho, vamos lá, reagrupa, né? Vamos todo mundo junto, né? De repente, os jogadores podem tomar uma atitude mais ativa, vamos dizer assim, em campo também, né? Porque a gente fica sempre olhando, esperando soluções mirabolantes, né? Que venha de fora, faz isso, faz aquilo, e o jogador está tocando para o lado, né? Flamengo com essa incrível posse de bola, que toca e as coisas não acontecem, né? De repente, se escuta, vamos assumir um pouco, né? Uma postura mais agressiva dentro do jogo, né? De jogadas mais arriscadas. Tem que ser isso um pouco, né? O Flamengo não arrisca e não está chegando lá. Eu acho que talvez
no meio dos jogadores, essa discussão possa ter algum efeito positivo a conferir. Quero até ouvir o jogador aqui da mesa pelo seguinte. Qual foi a ideia do Barbieri? O Flamengo, inicialmente, demite o Carpegiani e se vê sem um plano B imediato. Deixa o Barbieri, o time vai ganhando, se classifica na Libertadores, assume a liderança do Campeonato Brasileiro, joga, na minha opinião, o melhor futebol que a gente viu aqui no Brasil até a parada da Copa. Efeito Zé Ricardo, antes, né? E ele tinha e ainda tem total apoio dos jogadores, né? Passou 34 dias sem jogos, Flamengo só se preparando, uma semana de folga, volta depois da Copa e o time não é o mesmo. O time não é o mesmo. A diretoria vai dando um tempo, acha que é normal, uma questão de fase, uma hora o time vai voltar a jogar bem e esse time não volta a jogar bem, né? Então agora o clube está discutindo o que a gente faz nesse momento. Porque trazer alguém agora é um mero bombeiro, porque você teria que fazer um contrato de 3 meses com o cara, né? Ter eleição. Acho uma situação bem complexa. Você fez uma aposta lá atrás que já não está dando os resultados agora. E aí, Pet, como agir diante disso? Como agir? Gente, não vai agir nada, como eles agiram. Sim. Então, é o seguinte, é o que eu estava dizendo, Rafa, ponto de vista e o Serginho, que eu no futebol brasileiro, até agora, nunca vi mudança do técnico por razões técnicas. Nunca. Sempre motivacional. Sempre, não é motivacional, sempre políticas. O momento, cobrança, pressão, se espera... Ano de eleição. Exato, a narrativa. Sempre se espera momento político para alguma mudança. Se conspirar tudo, agora posso mudar. Não é porque eu acho que tenho que mudar. Convicção. Não tem convicção disso. Pelo menos eu nunca vi isso em nenhuma situação que acompanhei pessoalmente e ali que eu vi lendo de fora dentro do futebol. Então sempre se espera momento de, pô, vamos lá, o que é melhor politicamente, o que não é tecnicamente. Então mesmo que aconteça ou não aconteça, vai ser tomada a decisão por causa do ambiente, da pressão, de conspiração, de jeito, se vamos atirar, se vamos chutar, se vamos de desespero, alguma coisa. Não porque acha que o Barbieri, ou qualquer um que seja o treinador, não só no Flamengo, no qualquer clube, que seja agora, não tá, trabalho não é bom, o trabalho não é adequado, a filosofia não encaixou, o conceito dele não é isso, a metodologia não é compatível com os jogadores, o elenco escala não escala o melhor que apresenta os treinamentos que a gente está vendo não são adequados, aí que não está agregando a nada mais. Não é Mas você não tem essas figuras no Flamengo, né? Para ter esse diálogo com comissão. Estou dizendo em todos os clubes. Sim. Agora, geralmente não passa por aí. Por que digo isso? Porque tu que falou agora, nesse momento, não falou tecnicamente, tu falou a tua opinião. Ele está dizendo agora, momento era ontem, hoje, né? Para trocar por causa da semana cheia, porque passam os momentos. Não, o momento de mudança de um técnico de futebol é quando o gestão achar que politicamente é bom, não tecnicamente. Não se pensa tecnicamente, é o último que vem, é justificativo. Então, o que vai fazer? Provavelmente não vai mudar nada. E nós que estamos aqui, na teoria, contra as mudanças dos técnicos dessas cadeiras durante um campeonato, né? A gente não apoia isso, está contra disso. O que a gente vamos acompanhar o que vai acontecer. Agora, o Barbieri foi colocado numa situação, não sabemos o que fazer. Pelo menos a impressão nossa. Mas não foi com convicção. Não, então, convicção não foi feita com convicção. Total, mandaram embora o Carpegiani porque perdeu a semifinal do Carioca contra o Botafogo. Traz para uma coisa, faz outra. Então, depois foi colocado como interino. E foi mantido interino até a Copa. Enquanto a gente estava na Copa, quando voltamos, eu não soube, mas foi efetivado. Tanto que quando a gente recebeu o vice-presidente aqui, o Lomba, tinha perguntado, não, efetivamos ele durante a Copa. Então, quando foi efetivado, quando já é treinador e não interino, coisas começaram a desandar. Na prática e no fato. Então, agora o Barbieri é um treinador e acho que... Ele voltou a ser interino. Hã?
Não, do ponto de vista bem prático, o Barbieri voltou a ser interino. Não, essa semana. O clima, assim, né? Agora, sim, né? Claro, eu sei, ele está contratado. E acho que o tamanho do clube, o Flamengo deveria tratar isso internamente, sem tentar preservar... mas isso vaza, porque os jornalistas são competentes. Não, tentar... A gente vai lá, fuça e consegue. Tentar preservar as coisas. Né? Esse tipo de fonte gosta porque muito nesse momento... E é o nosso papel. Informar o torcedor que... do Flamengo o que está acontecendo dentro do clube dele. Mas é como sempre, toda coisa se ventila para ver reações. Acho que essa reação que a gente recebe agora, essa informação, ultimamente, ventilou muito. Pressão muito grande, conversa, se teve reunião ou não teve reunião, quem está presente na reunião não está presente, como que se trata, realmente vão tomar algumas decisões ou não vão tomar decisões, o que a gente pode aqui acompanhar e digamos, tentar entender o que vai fazer. Agora, o Flamengo, a rodada não foi ruim, não. Não, só o moral do Flamengo que está baixo. Não, a rodada não foi ruim. No momento da crise do Flamengo, no momento da crise, né? Teve Os sorte, outros não andaram. Exato. Essa é a leitura para fazer. Então, ainda tem chance de brigar pro título. E ainda está tudo aberto no jogo de volta. Então, tem semana cheia contra um time que também tem semana cheia. O Atlético também tem semana cheia. Ganha o jogo de domingo. Na prática... E espanta a crise. Na prática, ele mantém a distância em relação ao líder, só que antes eram 2 líderes em pontuação, diminui em 1 ponto a distância dele para o Inter. O Pet já deu a opinião dele, então, que ele é contra trocar de técnico, o Rafa deu a dele. Vocês... Não, eu sou contra pelas informações que eu tenho de... Eu vou numa linha diferente da de vocês. Eu também acho que em 98% dos casos, trocar de técnico no meio da temporada é uma grande bobagem, só traz prejuízo para os clubes. O número não é esse, tá? O número é alguma coisa perto de 90. Tá, 90 então, beleza. Mas... é que já fizeram esse estudo, né? Sim. 89. Mas aos 10% de aposta. E eu acho o seguinte, olhando para esse time do Flamengo, com todo respeito ao Barbieri, ele não me convenceu, no curto período ainda de profissão dele, que ele será capaz de fazer uma reinvenção do Flamengo, que é o que eu acho que o Flamengo precisa nesse momento. O Flamengo está estagnado tecnicamente, não evolui, pelo contrário, o time involui. O Flamengo não está buscando... eu não estou vendo o time melhorar como ele precisaria melhorar agora para brigar pelo título. Deixa eu terminar meu raciocínio. Tá bom. Sou candidato, depois o senhor terá o seu tempo. Eu expor sua proposta, a sua réplica. Tá, mas eu quero minha réplica. Tá bem, darei a sua réplica. Como ele não demonstrou, pode ser que ele seja um cara super capaz, mas nessa crueldade de tempo, ele não me convenceu de que ele é capaz de fazer uma reinvenção do Flamengo. Eu chamaria ele para conversar, manteria ele no clube, como o Corinthians fez com os Marlós. Nós cometemos um erro, nos precipitamos, embarca junto com a gente num projeto, vou trazer alguém mais experiente, tentar uma maluquice. Como o Corinthians fez? Como o Corinthians fez. Eu sou mais experiente. Do que o Loss, era. Mas você não pode balizar... O Flamengo tem um orçamento, sei lá, de 600 milhões de anos. Você não pode balizar isso numa maluquice, numa aposta momentânea. Mas do jeito que está, esse orçamento, do jeito que está, para mim é mais lógico que esse orçamento enorme naufrague em mais uma perda de Campeonato Brasileiro e numa Copa do Brasil, que, por mais que ele seja favorito de passar pelo Corinthians... Ainda assim é um mata-mata, tudo pode acontecer. Estou pensando em termos de Campeonato Brasileiro. Você acha que ele se aproxima das conquistas mudando o comando nesse momento da temporada? Eu acho que ele tem uma chance de se aproximar. Que é da política do sacoleio. É o de sempre. Eu acho que há uma chance na mudança. Na permanência dele, eu duvido que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Isso que ele está dizendo é análise técnica, que alguém deveria fazer lá dentro. Se for análise técnica, que o treinador... fizeram que não tem esse perfil e não tem como mais virar o jogo, é válida. Só na análise técnica. Olhando de fora, eu não estou vendo condições do Barbieri mudar o jogo. Ele não está vendo. Eu não me atrevo a analisar, porque conheço um pouco mais por dentro como funcionam as coisas, teria que analisar lá dentro. Por fora é difícil de analisar, porque tem que ver. O dia a dia, o trabalho, a conversa, conceito, filosofia. Dentro do jogo, o que eu posso ver, o que ele está dizendo, as mudanças que estão acontecendo, inconstabilidade de jogo do Flamengo, aparentemente, tá? Tecnicamente, não está me deixando satisfeito.
Mas a análise técnica por dentro. Se fosse pela análise técnica por dentro, beleza. Mas se não for análise técnica e for análise de desespero, o que vão fazer? Aí eu sou mais a favor de você. A minha tréplica, né? Por favor. Posso? Pode. Posso? O senhor deixa? Você está contando o seu tempo aqui. Nossa senhora, tá bom, vou tentar ser rápido. Não, Professor, até esse é o tema. Não, talvez eu tenha que fugir um pouquinho. Eu conversava com o Rafa antes e eu estava perguntando para o Rafa, escuta, o que ele vai fazer no domingo contra o Atlético para substituir o Diego, né? Aí o Rafa pensou, acho que ele vai de Arão, né? Mas para um pouquinho, o Arão não é igual ao Diego, mas é o que tem. Mas qual seria a outra opção? A outra opção é pegar o Everton Ribeiro, que é o meia, né? Botar ali para fechar o meio e bota um outro. Os jogadores de velocidade. Que esse tem alguma sobra. Então, assim, aí você fica pensando na montagem do elenco, né? Montagem do elenco, sai o Paquetá, não tem reserva. Porque o Arão não é a mesma coisa, né? Sai o Diego, não tem reserva. Ele tem que fazer um mexe-mexe, né? Aí é culpa do treinador, né? O Marvio, editor do Globo, está me mandando mensagem aqui, lembrando o seguinte, né? Você precisa escolher melhor suas amizades, suas fontes. É a capa do Globo hoje, né? Em 2 meses, o Flamengo fez 6 treinos integrais com direito a ajuste técnico. O resto é regenerativo e físico, né? Então, assim, como é que você arruma um time? 6 treinos? 2 meses, ele fez 6 treinos, de verdade. Porque o Flamengo não teve nenhuma semana cheia. Vai Essa ser é a agora a primeira. Essa é a primeira. Desde a pior Copa momento do dele na Mundo, temporada. desde a Copa do Mundo, é a primeira semana de treinos que o Flamengo vai ter. Já saiu a programação da semana? Calma, Pet. Aí é o seguinte, aí a culpa é do treinador, mas a culpa não é de quem montou o elenco e o calendário. Dá para fazer algo tão diferente? Não sei. Não sei se esse teu mágico que chegaria, Rizek, conseguiria, sabe, com uma varinha, resolver todos os problemas. Não, também não sei, evidentemente, mas eu faria essa aposta, eu pagaria para ver. E outra coisa também que me dá uma certa até dó do Barbieri, cara, que é um garoto para um técnico de futebol, iniciando a vida dele como treinador num clube do tamanho do Flamengo, com o tamanho do desafio do Flamengo. Hoje, quem é a pessoa no clube com quem o Barbieri pode conversar e falar, olha, eu tô com uma dificuldade aqui, meu ataque não funciona, eu não sei quem é que eu posso colocar... Então, mas o Flamengo não tem essa figura também hoje. Não há um entorno técnico para validar, para ser respaldo, para nada disso. Tudo nas costas. Super experientes nesse momento. Então, acho que até uma crueldade com o Barbieri nesse momento, deixar na mão dele sozinho. Eu procuraria ajuda, cara. E acho que ele deveria ser mantido no clube, ó. Vamos dar um passo atrás, continua aqui com a gente gosta de você, tal, e tentar uma aposta. Eu tentaria. Poderia naufragar, gastar mais dinheiro. Isso é muito tiro no escuro. Eu sei que mas eu tentaria. Como era o Andrade em 2009, deu certo. Mas a quem? Não tem. Como assim? Por isso que é no escuro. Não tem. Não tem por escuro, eu estou dizendo isso, porque não tem o quem. Porque nesse momento tem poucas pessoas que você pode achar que topariam levar o Flamengo. Ninguém vai pegar agora o Flamengo se chega a essa conclusão que tem que trocar o técnico, que a gente está contra aqui. Quem vai assumir o Flamengo não vai assumir por 3 meses. Ninguém vai assumir por 3 meses, a não ser ninguém, desculpa, mas Você acha mesmo? Novo. Quem vai assumir? Eu não quero falar em nome, só parece que eu estou fazendo campanha Nenhum de nome. Será? Ou alguém de nome embaixo. Você assume, embaixo. Não, o time cai. Se eu assumir... Não, mas independente, não vai assumir a ninguém por 2 meses e meio. Não sei. A não ser que seja um Lisca doido. Que, aliás, aceitou o Inter, né? Um cara de apaga fogo que olha, boto no currículo do Flamengo. Aí sim. Mas essa pessoa às vezes bombeiro para salvar de rebaixamento, mas não para buscar um título. É isso. O recorte do Flamengo não é de briga contra o rebaixamento. Se fosse para isso, de um cara para chegar e dar um impacto motivacional, o que quer que seja,
porque o time precisa de 2 vitórias seguidas, 3 vitórias seguidas. Não é esse o ponto. Agora, ele briga num outro patamar, ele briga com outro tipo de adversário. Agora, ele briga por precisando de um sacode como os times que estão lá embaixo. Mas não é igual mas o o Flamengo trabalho. pode trazer o técnico e não por 3 meses. Pode trazer o técnico em 1 ano e não 3 pode, meses. porque tem eleição, Claro, cara. pode. Como Sim, não mas pode? eu acho que assim, é uma responsabilidade para uma diretoria que está saindo. Sim, mas trazer um deixar jogador amarrado e um comprar um contrato. jogador por 10 milhões de euros... Não, o jogador há é 4 anos, diferente. é a mesma coisa. Acho diferente Pode, o jogador. teoricamente pode. Você tem... Pô, achamos que não é mais isso, trazemos um técnico que faz 2 anos, 1 ano e 3 meses. Teoricamente poder pode. Teoricamente pode. Mas vai ser criticado por isso. Vai né? ser, eu criticaria. Porque se a situação não vencer a eleição, Claro. fatalmente vai se trocar o comando. E aí do vai ter, futebol, vai ter que ter um gasto a próxima gestão. se Como não os concordar. jogadores, trouxe os jogadores e fatalmente se vier outra direita. Mas jogador você vende, é diferente, é um patrimônio. ou Você não, vende o ou jogador. não. Sim. Ou não. Sim, mas em tese é um Ou patrimônio que entrega, você vende. Ou paga, ou manda embora. O técnico é só a multa rescisória. E o jogador, às vezes, muito, mas tu tem que se desfazer do jogador errado, não quer se desfazer, o jogador diz, não quero ir embora. Ou você contrata... Olha, meu Deus do céu, já estou brincando de diretor de futebol, hein? Ou você contrata um técnico e estabelece em contrato que em janeiro a próxima diretoria vai rediscutir essa questão. Sim, mas é... Ninguém. Estou dizendo, o jogador também. Ninguém, eu não sei. Eu acho que tem... Pô, Não, ninguém quando digo de nome. eu não Ninguém sei. de nome é que poderia Não sei. fazer diferença nesse momento o que o Rafa está dizendo. Porque não é para briga para rebaixamento, é briga para o título. Agora, também tem jogadores. Jogadores você tem lá no time. Tem jogador que tem 3 anos e não serve mais. O que vai fazer com ele? Ou 2 anos, 1 ano e meio, o que vai fazer com ele? Às vezes tem que rescindir contrato amigavelmente no acordo, mas paga 50%. Mesma coisa que se manda o técnico embora, tem que pagar. Acontece. Mas é o dor de cabeça do Flamengo nesse momento e que eles pensam e que debatem e fazem o melhor caminho que eles acham que tem. Vamos ver a resposta dos jogadores a esse zum, porque teve um zum, né? Teve um momento de instabilidade, né? do Barbieri no cargo essa semana, ou está tendo, não sei, mas está rolando, né? Então, os jogadores que a talvez minha respondam. sensação quanto a Resposta dos isso... jogadores como? Quem é que vai resolver o problema nesses meses finais? Não tem mágica. É a turma que está lá. Então, assim, eu acho, Pet, tem que ter uma postura diferente dos jogadores em campo mesmo. Né? Eu não estou falando de raça, não. É o contrário, até. Né? Eu tô falando de ousadia, né? De agressividade, né? Não ter medo de arriscar. Eu acho que eu vejo um Flamengo com muito medo em campo. Mas a pior parte nesse sentido é que Sim, já tinha segurança. instabilidade Que anterior tem ao clássico, né? Que tem segurança, jogou um, jogou outro, jogou um, jogou outro, jogou um, jogou outro. Sim. Aí tem que não ter medo. E aí já tendo cobrado, e o Vitinho, e não sei o quê, o atacante, o Henrique Dourado, e o Uribe, o Rinco, não sei o quê. E agora deve ter algum... É humano, cara. Eu fui jogador, mas é humano. Você, para sentir confiança, você precisa sentir confiança. Você tem que ter confiança em você, isso é individual. Esse é um trabalho a longo prazo. Esse é o trabalho que você faz até com psicólogo, com treinamento, mas tem que sentir do outro lado a confiança. Se você não sentir do outro lado a confiança, é a camisa, é o peso. Nem todo jogador que é bom, um clube pode ser bom no outro clube, sente? Isso é indiferente, sabe? Tem aquele que é jogador do treino, tem muito. Quando chega jogo, não joga bem. Digo, pô, cara, eu vi treinando esse jogador, arrebentou, tá voando. Chega no jogo, travado. Acontece. O que está doendo aqui é que eu me vi, de um lado, sozinho, na régua comum dos cartolas brasileiros, e aí do outro lado, a vanguarda representada por vocês. Eu tô me sentindo ironia eu dele. Ironia dele. Tô me sentindo isolado, um velho cartola. Se você tá trazendo o que é a visão da cultura do Tô me futebol sentindo brasileiro. aqui representando isoladamente o atraso no futebol brasileiro, sozinho aqui Nós nessa somos mesa, então vamos mudar de representantes do assunto. sindicato, dos treinadores, porque a gente defende a profissão.